Lorenza Maria de Pinho, de 41 anos, perdeu a batalha contra a depressão e veio a óbito depois de ingerir álcool e bebida. Com esse texto, junto de uma expressão serena, o promotor André de Pinho, seu marido, com ares de viúvo inconsolável, mostrava que havia tentado salvar a mulher daquele fim inevitável. Ainda para que seus 5 filhos não sofressem mais, o pai zeloso quis correr com a cremação do corpo de Lorenza. A tristeza e a preocupação com seus rebentos não passavam de fachada para esconder um assassino frio e cruel. Lorenza, com certeza, havia perdido a batalha, mas perdeu a batalha contra o próprio marido. André de Pinho só não contava com um detalhe nesse roteiro que tentou escrever. Ele não contava com o amor do pai e também com a irmã gêmea de Lorenza, que conseguiram revelar a verdadeira face do mal do promotor com ares de super-herói. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Isso aqui, olha quem veio aqui com todo amor e carinho pedir para você, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim, né, minha filha, meu amor, a gente vai construindo esse canal que tá bom demais para fazer. Estou me divertindo muito, estou muito feliz. Aproveito rapidamente, Odete e eu, para agradecer a todos vocês. E se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, mas vem comigo até o final. Isso, tem que vir até o final, né? Oh, meu amor, dá beijinho, dá. Eu amo você. Aqui, fica aqui. E vamos falar aqui de um casão, o caso da Lorenza Pinho, ou Lorenza de Pinho, que aconteceu no dia 2 de abril de 2021. Ele é um caso recente, é um caso que foi julgado agora, neste mês de março em 2023. Até que para padrões brasileiros, tudo correu muito rápido. Correu rápido, pelo menos a parte do promotor, porque ele foi julgado pelos seus. Ele é um promotor de justiça, o André de Pinho, descobri que é de Pinho, não Pinho. O André de Pinho, promotor, marido de Lorenza, por ser promotor, tudo que aconteceu com ele teve o julgamento por desembargadores, e não pela primeira instância normal. O que foi bom, por um lado, porque foi rápido, imediato e decidido. Ele pode recorrer, mas ele já vai recorrer preso de qualquer maneira, mesmo sendo um promotor, agora ex-promotor, porque acho que ele perdeu até o cargo. Mas esse é um caso familiar, mais do que um caso de um Ministério Público. É um feminicídio dos mais tristes também, porque ele não teve a ação imediata contra a mulher. Ele foi sugando a alma, a vida, e garantem alguns o sangue da Lorenza ao longo de muitos anos de casamento. Um casamento muito estranho, feito de maneira assodada, de uma mulher que não era esse tipo de mulher que sai atrás querendo casar a qualquer custo. O que leva a Lorenza a abandonar toda a sua vida em prol de um homem que jurava que seria o seu grande amor e por quem ele iria cuidar para sempre? A Lorenza nasceu em 1979, em agosto de 1979, ou seja, ela morreu com 41 anos, véspera de completar. Véspera é bom, né? Porque ela morreu em abril. Para quem vai fazer aniversário, vocês falam que véspera. Ela faria em 2021, 42 anos, não chegou a completar os 42 anos, morre com 41. A Lorenza conhece o André, acho que pelas histórias da vida da noite de Belo Horizonte, porque esse crime é de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Eu adoro, acho Belo Horizonte deslumbrante. Acho lindo, aquele centro deles é incrível, tem uns parques lindos. Faz muito tempo que eu não vou, preciso voltar a viajar mais no Brasil. Quem sabe consiga. Mas tudo acontece em Belo Horizonte, onde inclusive a Lorenza é mineira, e ela, aos 23 anos, morando com o pai, com a mãe, com a irmã gêmea igual a ela, univitelina, muito igual. O pai, eu entrevistei o pai da Lorenza, eu conversei lá atrás com o pai da Lorenza e com o delegado do caso, que são as entrevistas que são usadas, inclusive, no julgamento do André de Pinho. O pai da Lorenza me conta que eles eram uma família normal, na vida, 2 filhas crescendo, a Lorenza com 23 anos fazendo faculdade de administração de empresas. Não existia nenhum problema familiar ali, ao ponto de, sabe, aquelas pessoas que têm um universo ruim em casa, com pai e mãe, não vê a hora de ir embora. Não existia isso.
O que é surpreendente, que ele me conta e me explica que foi muito surpreendente para ele como pai da Lorenza. A Lorenza, um belo dia, chega com o André de Pinho em casa. E geralmente quando você tem uma família, vamos dizer, equilibrada, você leva o seu namorado, que você está começando a namorar, depois de algum tempo, né, gente? Você vai namorar hoje? Dá uns 5, 6 meses para levar, né? Tem aquele tempo de carência de 3 meses, como carteira registrada. Tem que ter um teste, antes da gente sair apresentando, é bom a gente ter certeza, porque senão fica aquela coisa que fica apresentando um atrás do outro. Vale a pena para você, nem porque os outros ficam... Eu tenho uns amigos que a cada semana chega com namorado ou namorada, eu fico, ó, não sei nem mais o nome, né? Fica uma coisa assim. Então, uma dica, ela não, a Lorenza já chega com um prato feito, comido e lavado dentro de casa. Ela chega para o pai, para a mãe e apresenta, este daqui é o André de Pinho, meu marido e pai do meu primeiro filho. Todo mundo olha e fala assim, hã? Não, brincadeira, né? Não, era verdade. A Lorenza com o André, eles casam escondidos, não sei porquê, não existia esse motivo todo, e ela já estava grávida do primeiro filho dela. A Lorenza e o André têm 5 filhos. A Lorenza no último ano de faculdade. Isso já mostra um certo desvio de comportamento, e eu vou te dizer, principalmente do André. Eu acho, é desrespeitoso demais para com o pai e a mãe e a família da Lorenza, essa entrada, porque ele ainda fala assim, a família está aumentando, assim como se fosse o rei da casa. E já mostra uma certa... Ele é muito narcisista, tem vídeos dele, por conta do trabalho dele, que você vê que ele gosta de aparecer. Tem atentados dele, que eu tenho desconfiança de algumas coisas se não era para aparecer, porque ele gostava dos holofotes. E ele, como ele fez com a própria Lorenza, ele simplesmente chega na casa e fala que já casou, que os pai e a mãe dela já são avós, porque ela está grávida, e que ela vai embora para casa morar com ele. O pai, eu até pergunto, mas vocês aceitaram? Ele falou, Beto, não é uma questão de aceitar, é uma questão que assim, não tinha mais o que, não tinha como não aceitar. Tanto que, mais pra frente, quando eles param de aceitar algumas atitudes do André, o que o André vai fazer? Vai afastar a Lorenza da família, que é da natureza do homem abusador, né? Que vai restringindo aquela pessoa só para ele no mundo e destruindo tudo que aquela pessoa, tudo que o atraiu, ele quer destruir, porque ele tem medo que algum outro se atraia também. A Lorenza, como uma mulher bonita tal, e atraída pelo marido, o André de Pinho tinha 10 anos a mais que ela tinha 23, ele 33, ou seja, um homem feito, ele já era promotor, por isso que eu coloco muito em xeque a atitude mais dele do que dela, porque ela ainda era uma recém-saída da adolescência, eu às vezes até adolescente, né, porque tem gente que tem uma adolescência, dizem que vai até 25 anos, eu acho um pouco absurdo, mas beleza, vamos acreditar que tem gente que vai até 25 anos e a Lorenza estivesse ainda saindo dessa adolescência, nesse amor romântico, nessa coisa, ele me levou tal. Mas mesmo assim eles casam depois no religioso. Porque aí, como bom narcisista que tem aí, ele quer a pompa e a circunstância também, ele quer o álbum de casamento. E eles casam depois. O álbum é muito bonito, tem fotos da Lorenza casada que são deslumbrantes, assim. São como diria minha avó, artista de cinema. E ela realmente vai com ele. E eles ficam numa vida um pouco mais já se afastando da família da Lorenza, porque o pai questionava algumas coisas muito fortes, a mãe depois ela vem a falecer, e a Lorenza, e os pais dela se separam, inclusive tem um apartamento no espólio da família, que o pai, que é um apartamento importante, guarda isso, que ele vai, inclusive, abrir mão da parte dele para as filhas, para já ficar direto com as filhas. Isso vai dar um forró-bodó lá para frente. Porque o André de Pinho, ele começa a se ter, dentro dessa personalidade big boy, big boss, big tudo, só que de big não tem nada, ele é bem pequenininho, ele começa a ficar meio deslumbrado com ele mesmo. Ele vira o promotor das facções criminosas de Minas Gerais. Super. Tem um promotor aqui em São Paulo, que inclusive estava rolado nesse rolo aí que teve no começo do ano, que parece que o povo queria pegar políticos, isso, aquilo. Esse promotor estava, mas esse promotor de São Paulo é um cara que realmente age muito em cima de facções criminosas. E o André de Pinho seria esse promotor em Minas Gerais, com alguns pontos.
Ele tinha tido desavenças seríssimas com o irmão dele. Ele tinha um problema financeiro, porque ele começa a viver como milionário sem ser. Ele compra um apartamento, que dizem que é, sei lá, como se fosse... Vou pegar de São Paulo, gente, onde eu vou pegar o Rio de Janeiro. Como se fosse assim, de frente para o mar, em Ipanema, no Leblon. Gente, um apartamento desse tem que ser milionário para ter e para comprar. E não é o caso de um promotor. Um promotor, se ele é só promotor, ele tem garantias futuras de aposentadoria. Mas o salário é um salário muito bom, mas não é um salário para você comprar um apartamento de milhões. E ele compra esse apartamento. Inclusive, algumas fontes com as quais eu conversei nesses últimos dias me dizem que dentro do Ministério Público o André de Pinho já era visto com olhos estranhos. Exatamente porque, como que esse cara consegue comprar esse apartamento? Porque não basta comprar o apartamento, tem que mostrar que eu tenho, né? Ué, mas se eu sou igual a você e eu não consigo comprar esse apartamento, me diz qual é o milagre que você ganhou ou a água que você toma? Por que Deus gosta mais de você? Ou alguém vai te oferecer, ai não, olha, esse apartamento custa 20 milhões de dólares, mas eu comprei por 500 mil reais. Nossa! Quem é o idiota que te vendeu um apartamento de 20 milhões de dólares por 500 mil reais? E por que para você? É tudo muito estranho. O André de Pinho já estava se tornando um problema interno no Ministério Público, porque essa exacerbação narcisista entrega os pontos todos dele. Tem vários momentos, você pega pela internet vários pontos de que ele é atacado pelas facções criminosas e ele aparece falando, não vou, jamais permitirei que alguém vai me deixar desistir da minha vida. E a Lorenza chora, porque eu vou ter que trocar meus filhos de novo de escola. Mas quem que está te atacando? É a facção criminosa? Ele chega a apontar para o irmão dele. A Lorenza, inclusive, ela sofre um atentado no carro dela, uma coisa assim, que apontam para o irmão dele, que foi comprovado que não foi. São agiotas. São pessoas com as quais você pode conversar um pouquinho para você aparecer. Tudo é possível, não é realizado. Só se decidem que o irmão dele não tem nada a ver mesmo com isso. E ele aponta para o irmão dele. E ele começa a dizer, eu estou mudando de casa porque eu estou sendo perseguido. Mentira, ele deu uma entrada naquele apartamento de 300 trilhões de euros e não pagou mais nada, não pagou condomínio, não pagou IPT, não pagou nada. Que feio, né? É terrível, gente. Terrível. Imagina os filhos e tal. Não pagava a escola das crianças. Mas tem que ser a escola mais cara de Minas Gerais. Mas não pago. Tenho que ter uma BMW conversível, hatch, Sport, mais blindada, mas eu não quero pagar. Mas eu tenho que ter. Por que eu tenho que ter? Porque eu quero ter. Eu sou André de Pinho. Me dê tudo. Mas você precisa ter dinheiro para isso. Então ele tinha, mas não tinha. Então ele estava naquele apartamento, mas ele não pagava. O pai da Lorenza me conta que ele já estava afastando bastante a família da Lorenza. A Lorenza, inclusive, começa a entrar num processo de depressão muito grande, não se sabe direito por quê, por conta de ela, inclusive, não dividir muito bem com a família. A polícia encontrou um diário de Lorenza, onde ela relatava as constantes brigas com o marido, André de Pinho, e também os problemas com os filhos mais velhos. No diário, Lorenza escreve que André queria que ela o seguisse em sua religião, algo que ela não desejava. Lorenza também trocava mensagens com a família. Em uma delas escreve: no calor de qualquer desentendimento, alguém tem que baixar a guarda, porque o André vai me matar. Ele vai me matar de verdade. Ainda pelas mensagens de celular, André deixa claro que não quer mais que a esposa tenha contato com o sogro. Depois de ter 2 abortos espontâneos, Lorenza consegue ter seu 5º filho. Com o bebê, ela pensa em fugir por um tempo e manda mensagem para o pai: eu e o bebê recém-nascido poderíamos passar o Natal e o Ano Novo aí com vocês? Este povo aqui em casa está precisando sentir falta, sentir saudades. Lorenza ainda confidencia com parentes que ela estava angustiada pelas dívidas do marido. Lorenza revela que pensou em tirar a própria vida e pede socorro na mensagem. Ela escreve: eu não quero mais ficar aqui. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu quero ir embora. Ela começa a degringolar, pode ser por conta da pressão do André em cima dele, por conta dessa coisa de atentado que ela não sabia se era de verdade, de mentiras, quem era, porque para ela, de repente, o marido dela era o André de Pinho, e não um cara sem grana, falido, com dia de bental.
Então ela tinha com ela que ela também era um alvo de uma facção criminosa. Ela ficou em depressão. O fato é, ela começa a degringolar emocionalmente, o que principalmente depois do nascimento do último filho, do quinto. Pode ser uma depressão pós-parto, pode não ser, não sabemos, não existiu esse diagnóstico. O fato é que ela já vem num declínio e o pai da Lorenza vai uma vez visitá-la. Apesar de eles terem se afastado bastante, tem uma briga ali num determinado momento entre a família, uma briga que a família briga, e ele usa isso inclusive para dar um jump e tirar. Ela, no hospital, o pai vai visitar e fala para ela. Vai lá e fica com os netos um pouco, porque a Lorenza estava no hospital há dias. A Lorenza começa a ir direto para o hospital, a ser internada direto. Sendo que tacavam nela psicotrópicos, isso, aquilo, e o marido Chapachangos pinga na coitada. Pinga mesmo, gente. Essa mulher morreu de 51. Nada contra quem gosta. Mas, nossa, né? Vamos pôr um champanhe, um vinho bom, um vinho caro. É muita sacanagem. Ainda mais pinga pesada, com alto teor alcoólico, você destrói ainda mais ela, que já estava destruída. Tomando remédio, que é o que vai dar a morte dela daqui a pouco, que vamos chegar nela. E ele fazia isso já com ela antes. Ou seja, ele transforma a Lorenza numa alcoólatra, numa dependente química de remédios e numa dependente dele. Em absolutamente tudo. Essa mulher não tinha trabalho porque ele não deixou trabalhar, ela não terminou a faculdade porque ele não deixou, ela não tinha mais amigos porque amigos não pode ter, a família era afastada dela porque é melhor você ficar só comigo, cuida aí dos teus filhos que nem eles você vai ter. Porque inclusive o Andrade Pinho, ele afasta, começa a criar para os filhos que a mãe é uma chata, né? Uma bêbada, drogada, deprimida, que não sai do quarto, ou seja, uma pessoa insuportável. Uma mãe que não era mais mãe deles, porque ela não conseguia mais atuar como. E nesse dia, uma das vezes que ela é internada, o pai vai até ela, até o hospital, fala com ela, conversa e vai para a casa dela. Chegando lá, ele descobre que não tem nem comida na despensa e na geladeira. Mas tem 2 empregadas que não recebem. São aquelas pessoas que vivem a não sei do que e para quem. Porque você viver para o outro te ver é absolutamente ridículo, na minha singela opinião. Eu não vivo para o outro, eu vivo para mim. Eu não mostro a Odete porque eu quero que você goste dela. Eu mostro a Odete porque eu amo a Odete, eu quero que você também curta ela, eu quero que ela te curta. Mas assim, não é para... não, é porque eu adoro. E ela apareceu sozinha, que hoje eu forço. Mas a Odete veio porque quis. Né? Vamos lembrar que no começo era assim. E ele vive para o outro ver uma vida que é mentirosa. Então ele tem um apartamento de 1 trilhão que ele não paga, carro de 1 bilhão que ele não paga, empregadas em casa que ele não paga, ternos caros, tudo caro, mas que não tem, de verdade não tem nada, porque ele não paga, a casa não é dele, o carro não é dele, as empregadas estão lá trabalhando sem ganhar. E você abre o armário, não tem comida. O pai vai e faz uma despensa para os netos comerem. Netos esses que também se afastam da família da Lorenza, no custo que custar pelo pai. Eu acredito que um dia esses filhos acordem e percebam a oportunidade que eles têm de se recuperar com o pai da Lorenza, assim se recuperar com a própria mãe. Eles vão crescer, eles são jovens ainda, se algum estiver vendo, é uma grande oportunidade. Eu te convido agora a você se permitir reentender a sua própria história e determinar quem são de verdade, se quer assim tão cartesiano, o bom e o mal. Porque você está perdendo uma grande oportunidade de viver com um avô, que pode ser muito legal, com uma tia que é a cara da sua mãe. A tua tia é a mãe que você teve, porque ela é igual, ela é gêmea univitelina, ela tem o mesmo DNA que a sua mãe. Então é uma grande oportunidade de você se reconectar com os seus. Então, tirando esse parênteses, o pai da Lorenza, inclusive, percebe que a depressão que a Lorenza estava tendo era tão tamanha que ela já não estava mais conseguindo ter volta. E também não tinha mais volta essa vida na babesca do Andrade Pinho. Por quê? Chegou num ponto que ele já não estava mais conseguindo arcar com a vitrine. A vitrine estava rachando e ela ia rachar. Não tem como. Gente, mentira não se sustenta. Vida mentirosa não se sustenta. Nem no teu Instagram.
Porque uma hora, a pessoa na casa que você tirou falando que é sua e é mentira, vai saber que você foi e vai falar, tá louca? Essa casa é minha. Então, assim, é muito perigoso, é um jogo e é um jogo de um tempo muito limite. O André, ele começa a ter problemas dentro do Ministério Público. Tem gente que fala que ele participou também do caso do goleiro Bruno. Eu até cheguei a cruzar e ver um pouco o nome dele. Mas perguntei para várias pessoas ali da área pesada de Minas Gerais, não me falaram que esse André de Pinho trabalhou no caso do goleiro Bruno e até se surpreendem com a minha pergunta. Mas aparece às vezes o nome dele ligado ao goleiro Bruno de fato. Mas ele começa a ter grandes problemas dentro ali do Ministério Público e o Ministério Público o afasta. Quais são os problemas, Beto, que ele teve? Não sabemos, porque é secreto. Mas para o Ministério Público afastar um promotor dessa maneira, coisa boa ele já não fez. Aí eu vou até te falar, não é se são ou não corporativistas, até um pouco são. Mas para ele ter tido o nível de julgamento que ele teve e a sentença final, pelos seus pares praticamente, boa coisa. Ele já não tinha, além desse crime, boa coisa lá dentro do Ministério Público, ele já carregava. Então ele é afastado, mantendo ainda o seu salário, mas afastado. Ou seja, aqui são suposições, e eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra. Se ele tivesse, ganhando dinheiro por fora para alguma coisa, ele não ia mais ganhar, porque ele já não apita mais nada. Se ele tiver, o que me interessa agora é fazer qualquer atentado contra ele. Então, uma coisa que ele perdeu tudo, ele perdeu a sua identidade. Por mais falso que fosse, perdeu. E perde junto aquele apartamento Nova Abesco. Ele é expulso. Ele é tirado, mas assim, corrido, pela madrugada, segundo o pai da Lorenza me contou. Corrido. Ele é arrancado desse apartamento e eles correm para aquele apartamento que eu falei antes, que o pai da Lorenza tinha aberto mão da sua parte para a Lorenza e para a irmã dela. E aquilo lá estava num imbróglio familiar por conta de espólio e tudo mais. Até porque, vamos lembrar, se é um apartamento que tem duas irmãs, não é só de uma, né? E o André de Pinho simplesmente entra nesse apartamento e lá fica. O apartamento é meu, não é seu, meu senhor. Esse apartamento era da sua cunhada e da sua esposa. Mas ele entra. Entra e começa não pagando o condomínio. Maravilhoso, né? A pessoa não muda o jeito de ser. E ele fica nesse imbróglio ali dentro desse apartamento até uma hora que tem uma explosão familiar. A Lorenza parece que fica numa depressão profunda. O pai da Lorenza, meses antes de ela morrer, propõe para a Lorenza, minha filha, se você melhorar, eu vou te levar para Paris, que eu acho que era uma vontade dela aí, alguma coisa assim, e parece que ela dá uma animada. Só que ela não deixava ninguém visitar, até porque, eu não sei nem se ele estava do lado dela, cada ligação, porque vamos lá, se eu quero te dominar, se eu quero te fechar, se eu quero que você não tenha mais relações, se eu quero que você embarangue, fique bêbada, drogada e desgraçadamente na cama, como é que eu vou deixar você falar sozinha ao telefone? Até porque ele não estava mais nem trabalhando. Então, quem sabe se ele, quando as poucas vezes que ela falou com a família, ele estava do lado dela. A Lorenza começou a ser internada ininterruptamente várias vezes. Eu li mais de 30. É impressionante. Só isso eu já questiono o hospital. Hospital, meu amor, coração. Não é estranho uma pessoa estar sendo internada tantas e tantas e tantas vezes pelo mesmo motivo, que parece que é remédio mais, remédio menos, ou depressão profunda, depressão desprofunda. Não é, ali já não tem um elemento para o hospital, minha vida, já avisar a polícia que essa mulher está claramente em situação de risco e que a depressão dela é esse homem que leva ao hospital. É assim, até porque com essas várias idas dela para o hospital, o André de Pinho começa a ter relações e relacionamentos com médicos ali dentro. Começa a ficar buddy, né? Brother. Que vamos ver lá para frente. Eu não entendo o que vai vir a acontecer no dia 21 de abril de 2021. O porquê, o motivador de ela ter passado tudo pelo que ela passou. Não se sabe. Não sabe se o André ficou de saco cheio dela, já estava de repente com alguma outra gata para ele destruir. Se ele falar, ai, meu, tô de saco, ai, não quero mais brincar disso. Joga fora.
Mas o que vai começar a acontecer em seguida é um desenho de morte. Ó, tô te avisar aqui para vocês. Eu tenho falado 21 de abril, mas é 2 de abril. A Lorenza morreu dia 2 de abril, não 21 de abril. Eu não sei por que eu erro essas coisas, gente. Realmente, eu anoto, mas eu vou mostrar aqui. Eu anoto de um jeito que nem eu sei mais depois que eu ler. Tá vendo? Essa é a minha letra. Vocês estão vendo invertido. Eu saio anotando, para não perder, e eu falo assim, eu vou lembrar de tudo. E não lembro de nada. Então, só aqui, essa passagem de morte para ela a partir do dia 2 de abril. O que acontece para ela morrer naquele dia? O que faz ele vir? Isso, como eu falei um pouco, não temos o motivo. Mas, de fato, ela vai vir a finalizar a sua história de uma maneira muito, muito, muito triste. A Lorenza, ela é tirada da vida aos poucos. Como eu falo, ele sugou a alma, a vida e dizem que o sangue dela. Vou explicar daqui a pouco essa história do sangue. O que acontece naquele dia anterior? A Lorenza tinha uns emplastros de morfina, que eu não sei agora direito as dosagens, tá? Mas vamos dizer que a dosagem máxima é 1. Ela estava com 40 em um adesivo, o outro com mais 40. Isso é mortal, né? Vamos lembrar o que aconteceu com o Bernardo Boldrini lá, com Dormonide. Ele tinha colocado nela os emplastros nas costas dela, até porque ela tinha muita dor. Ela tinha uma grande depressão e ela estava com um processo de dor de alma. Eu acho que a dor dela era a dor de um dia ter conhecido esse homem. Para quê? Meu Deus do céu, ela cruzou isso. Coitado. E ele colocava as morfinas. Colocou esses 2 emplastros nela. Ele sai, tem imagem disso, que ele sai, vai comprar caninha 51 para ela e tchapachusca nela. 2 garrafas. Gente, é um teor alcoólico. Eu fico imaginando o prazer que ele tinha de falar, bebe, 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 mais um pouquinho, bebe, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, bebe, ó gostoso, quer caipirinha agora? Quer com limão? Porque a pessoa, para fazer isso, ela está com um prazer inebriante. E lá ela fica. Ela vai. E ela vai. E tem plastro, e tem bebida, e tem psicotrópico, e tem remédio de depressão. E ela não morre. Esse homem virou e falou assim, ela está de sacanagem comigo? Que pessoa insuportável, não vai embora, eu preciso dessa cama, preciso desse quarto, não sei para quê, mas vou fazer. E ela não morre. O que ele faz? Já que ela não morre, ela vai morrer. Agora ela vai morrer. Ele sobe, pelo que o delegado me explicou, que está no laudo, ela está com muita marca aqui e aqui. Ou seja, ele sobe como se fosse com o joelho, alguma coisa, porque ele pressiona muito o tórax dela. E enforca ela, e faz a tal da esganadura nela. E ela morre. Ele liga para o hospital, para a ambulância, às 6 da manhã. Parece que isso aconteceu umas 3 da manhã. E você vê imagens de ele passando na frente do prédio, meio com uma bolsa, meio querendo mostrar que está nervosinho, mas até está nervosinho, tipo, vamos resolver logo. Eu quero, olha, gente, 7 horas que ela está em casa. Tem novela das 7 que eu estou adorando, já dá para enterrar, cremar, enterrar jamais. Eu quero cremar, 2 da tarde já cremei, vamos embora, né? 6 da manhã, 2 da tarde, tá, foi. Não foi. Não foi por quê? Porque a Lorenza, apesar de afastada por ele da família, a família ainda amava a Lorenza. Ele não destruiu o amor do pai e da irmã por ela, mas ele afastou ela dos dois, mas não terminou com a relação, imagina, de um irmão gêmeo univitelino, deve ser uma relação indestrutível. Esse homem, chega uma ambulância lá, e ele consegue que 2 médicos, porque você tem que ter 2 atestados, né? Principalmente quando é cremação. Você tem um atestado do médico falando que ela morreu praticamente não dá uma área ali, ela tirou a sua própria vida, né? Ela tomou remédio demais e bebeu demais e morreu disso, de autointoxicação e tal. O outro médico assina embaixo. Esses 2 médicos, já antecipando, também estão arrolados no crime, só que eles não foram julgados ainda, porque eles são uma pessoa mais normal como a gente. Então, eles ainda vão ser julgados, não sei quando, mas pela primeira instância normal. Não é como o André, que promotor, pelo desembargador, foi numa coisa mais rápida. Esses 2 médicos assinam embaixo da morte da Lorenza. E
Porque ninguém ainda colocou assim, se foi por dinheiro, o que acontece. Mas, de fato, eles entram na onda do André. E vão responder por isso. Desculpem, mas respondam, né? Porque o que vocês fizeram é um crime. Não sei qual crime que é, mas tem que responder. Não é de homicídio, óbvio que ela já estava morta. O André, então, muito saltitante, tem aqui o meu certidão de óbito. Vou lá, vou resolver, porque 7 horas tem a novela, tô louco pra ver. Ele pega, corre e joga já a Lorenza para porque por uma casa de funerária, porque a funerária tem o certidão de óbito, nada aconteceu, tá tudo certo, ele vai fazer o trabalho dele. Para uma cremação. Quando já está nesse processo de velório, que vai ser cremado tipo 4 da tarde, ele avisa o pai e avisa a irmã. Aí é que ele avisa. Olha que danado. Só que o pai mora longe de Belo Horizonte. O pai, sei lá, acho que se eu não me engano, pelo que me falou, eram 6 horas de distância e a irmã mora no Rio de Janeiro. Eles jamais chegariam a tempo para a cremação ou para se despedir da irmã e da filha. Só isso já é uma sacanagem. Só isso eu acho que ele já tem que ter um atenuante. Atenuante não. Só isso eu acho que ele tem que ter uma adição aí de pena de 3 anos. Que eu acho uma sacanagem você fazer isso com o pai e com a irmã. O pai e a irmã desconfiam muito, porque eles já estão desconfiados do André faz tempo. E é exatamente essa desconfiança que faz ele afastar a Lorenza deles. Pô, esses dois aí vão acabar me entregando. Pô, pessoas chatas, hein? Não caíram na minha? Talvez tenham sido um dos 2 primeiros a não cair na dele. O pai pega com a irmã, conversando, fala, vão cremar a Lorenza. Esse cara tá louco. A Lorenza não ia se matar. Não é esse desgraçado. Bom, eles começam a ligar para amigos, isso, aquilo, lá. Que amigo que liga para amigo, que liga para amigo e que cai na mão de um delegado que, graças a Deus, esse homem atende ao telefone porque ele estava de folga. Era dia de folga dele. Ele podia virar e falar assim, gente, não vai atender o telefone não, coisa chata, não quero. Mas ele atendeu, o doutor Alexandre de Oliveira. Eu entrevistei ele e ele me traz esses detalhes agora que eu vou contar. Enquanto o pai da Lorenza e a irmã estão a caminho de Belo Horizonte, esse delegado entra em cena e vai até a casa funerária para ver a história da Lorenza. Quando chega lá, parece que já tem marcas que dão para ver, ele para tudo e fala, pode parar. Para tudo, abre o inquérito e aciona o IML para pegar a Lorenza e para ver a causa-morte. Quando chega lá na causa-morte, quando chega no IML, o IML já atesta de cara que foi asfixia mecânica, né, que chama com a esganadura lá, a doutora Angela vai me bater, ela me explica isso há 12 anos e eu não guardo. O IML já detecta essa parte da esganadura. Detectado isso, começa-se ali um inquérito. O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Como que essa mulher tem um atestado de óbito? Quem deu? Como que ela chegou no hospital? Ela já estava morta? Mas peraí, que horas ela morreu? Aí o IML vai atestando, dando o tempo de morte e tal, e você descobre que a Lorenza morreu às 3 da manhã em casa, não às 6 da manhã, como ele liga. Só isso já é esquisito, né? Ele podia até virar e falar, sabe o que é? A gente está dormindo, né? Pode ser. Porque como é que ele sabe que a mulher se tirou a própria vida às 3? Ele pode estar dormindo, já não dormiam junto mesmo. E aí ele liga às 6 da manhã. E aí vai nos enrolar e vão descobrindo tudo que ele tinha feito, pegam as imagens, descobre a quantidade de emplasto, descobre que ela tinha sido internada 500 mil vezes, que o hospital não fez nada, que os 2 médicos deram essa certidão de óbito mentirosa. E aí o doutor Alexandre, assim como o pai da Lorenza, me falam que a Lorenza, inclusive, não tinha sangue. Eu agora vou me antecipar já ao julgamento que aconteceu agora em março de 2023. Por quê? Porque durante o julgamento eu estava lá gravando, fazendo lá, não lembro que dia foi, e começa a chegar muita mensagem de pessoas falando que eu estava no julgamento. Eu falei, eu não estou no julgamento, deve ser alguém parecido comigo. De verdade, falei isso. Não, é você sim, você está no vídeo. Eu falei, que vídeo? Ah, você está aparecendo? Depois eu fui ver e eu entendi. A defesa do Andrade Pinho usou partes de 2 entrevistas que eu já fiz. Eu entrevistei o pai da Lorenza e entrevistei o delegado da Lorenza. E os 2, nesse mesmo momento, são usados, não os 2 juntos, mas usados 2 momentos onde eu pergunto sobre o sangue da Lorenza, porque se ventilou muito e se noticiou demais
que a Lorenza tinha sido encontrada com 0,25 ml de litro no sangue, de 0,25 ml de sangue no corpo. Pelo que eu saiba, o corpo humano, dependendo do tamanho e tal, mas vamos dizer, uma média de 5 litros de sangue é o que nós temos no corpo. Ela tinha 0,25. Isso é impressionante, mas como essa mulher só tem isso? Se suscitou a época que é porque ela já estava no processo de cremação, e quando você vai ser cremado, parece que se tira todo o sangue do corpo. Tá tudo certo, só que a funerária fala, eu não tinha nem começado ainda o processo. Ela tem no tornozelo duas perfurações, que poderiam ser tiradas ali. Mas eu falei, mas gente, ela ficou quanto tempo com essa perfuração? São 2 pintinhos, gente. É assim, dá para sair todo o sangue por ali? O pai da Lorenza falou, ele foi tirando aos poucos, durante dias. Mas o sangue não se regenera? Não tem aquela coisa que você vai e doa 1 litro de sangue, sei lá quanto sangue a gente doa? Posso estar falando bobagem? Já doei, mas não lembro quanta quantidade. Que pede-se há 2 dias sem fazer isso e aquilo, porque em 2 dias você já recuperou todo o sangue que foi tirado. Se ele vai tirando aos poucos vai sendo recolocado. Então, para mim, tem muita lógica que teriam outros pontos de retirada. Então fica assim, ela tirou, mas de onde? Como que saiu esse sangue? E aí se começou a se noticiar também que seria por ocultismo, por satanismo, que ele estava envolvido em seitas, isso, aquilo. Se ele está envolvido em seitas, isso, aquilo, não sabemos. E o advogado do Andrade Pinho se usou, com toda razão, de partes da minha entrevista com o pai e com o delegado para mostrar que isso ficou sendo apontado pela mídia e isso ficou fazendo estardalhaço do crime para transformar o crime num crime midiático e já julgar o Andrade Pinho como culpado. Realmente, o fato de terem falado que ela estava sem sangue foi, inclusive, o que chamou a minha atenção à época para olhar para esse caso. O advogado, ele aponta para uma coisa que é muito importante, é a verdadeira. Eu, na época, não tive acesso aos laudos porque era segredo de justiça, alguma coisa assim. Mas, hoje ele fala isso no julgamento, nos laudos, na necropsia da Lorenza, não se fala que ela não tinha sangue. Parece que essa história que ela não tinha sangue é mentira, é lenda urbana. Se o legista não disse isso, como que saiu essa história do sem sangue? Não sabemos. Mas, de fato, tem pessoas que são fontes importantíssimas me falando que ela não tinha sangue no corpo. E, de fato, o advogado do Andrade Pinho fez corretamente no julgamento de mostrar que ela tinha. E que, de fato, como disse o advogado do Andrade Pinho, esse ponto de ela não ter sangue é extremamente chamativo para se virar notícia. De fato, legalmente falando, não se tem nenhum registro que ela tinha sangue. Agora, se ela tinha sangue ou não, vai ficar para a história contar. O que de fato aconteceu é que ele tirou a vida da própria esposa, da mãe dos seus filhos, da filha do seu Marco Aurélio, da irmã da sua irmã gêmea. Então, ele foi condenado a 22 anos de prisão. O advogado dele está recorrendo porque parece que tem um negócio aí que ele até aponta no julgamento, que eu achei, para mim foi surpreendente, não sabia disso. Teve uma reunião entre o delegado, o Ministério Público e o legista, na parte da manhã de um dia X. E essa reunião não foi, assim, foi uma reunião meio que escondidinha. Então a reunião foi de manhã e à noite é solto o laudo do legista. A pergunta que se fez muito é, então, peraí, esse laudo foi feito em conjunto? Vamos falar o que é legal? Não é bem assim, porque eu acho que tem imagens e tudo mais que mostram as suas marcas de esganadura, a sua marca aqui, né? Vamos ver. O que o Andrade Pinho explicou sobre essas marcas, não sabemos, não teve. O depoimento dele foi muito raso, não teve nada disso. Agora, ele tem, de fato, tem essa reuniãozinha aí que é estranha e que parece que fere demais os ritos de um inquérito. E pode anular, né, gente? Gente, tem que fazer as coisas direito. A gente tem que fazer as coisas direito. E senão, o assassino é solto. Eu morro de medo disso. Tem que fazer direito. Legista tira foto. Por favor, não fala com ninguém de soltar o laudo. Não pode. Bom,
Tudo bem, me falaram assim, mas não é obrigatório tirar foto do corpo. Não, não é, mas é o mínimo, né? Hoje em dia, gente, o que é isso? Quer tirar por quê? Vamos tirar? Não, porque não está na coisa que... Vamos pôr, né? Então, por favor, vamos pôr que precisa o legista ter foto. E aí dá uma câmera, sei lá o que você quer dar. Faz alguma coisa? Vamos ter as imagens, gente? Precisa ter. Bom, nessa parte da Lorenza, o que me impressionou muito é a forma dos filhos agirem. Parece que realmente eles foram completamente dominados pelo pai. Até o pai da Lorenza me conta que quando ele chega lá do velório, do enterro, porque foi enterrada depois, né? Quando tanto que os netos deles não estão com eles, estão com um amigo do André de Pinho, que doideira, já tinha deixado para eles. Tudo bem, como ele trabalhava com facção criminosa, ele podia achar que podia morrer por conta disso, ele e a Lorenza. Então eles deixaram como um acordo que eles seriam esse amigo seria tutor dos filhos dele. Mas o avô me conta uma cena horrorosa, que parece que uma das filhas, acho que a filha mais velha, quando... Mãe morta, gente. Acabou de morrer. Ele abre a porta, ela está dançando funk com as outras amigas. Mas tudo bem. Adolescente tem formas também de expressar sua tristeza. A gente mesmo tem formas de esconder a angústia. Mas é sempre muito sério. É uma família que não existiu, de fato, como família, né? Uma vez que a mãe foi ceifada da relação com os filhos, o marido, pelo jeito, era uma boneca que não queria mais brincar com ela, e então joga fora. Os próprios filhos também não se afeiçoaram à mãe, ou se afastaram, porque o pai pode ter feito a caveira da mãe, a mãe também estava de uma maneira que os filhos ficavam, ai que saco ver essa mulher, mas não sabemos. Mas uma família que não existiu, de fato não. O André sugou a vida, a alma e a família da Lorenza. O sangue, em princípio, é uma lenda urbana, mas who knows? Se você chegou até aqui, me diz, você acha que a Lorenza tinha ou não sangue no corpo? A gente vai fazer juntos essa estatística de quem acredita que ela tirou o corpo ou não, o sangue ou não. Eu acho estranho como tirar 5 litros de sangue, tem que ficar sujeira. Não foi feito, acho que laudo de local com luminoso aquilo. Mas, gente, como é que você tira? Quando você joga, o sangue é viscoso, é um saco de limpar. Não saberemos. Mas aí você me conta aí o que eu acho, não interessa, porque eu quero saber o que você acha. E também quero pedir, por favor, que você se inscreva, curta, compartilhe, ligue o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, marca o Odete, fala do Odete. Põe as fotos, coloca lá no story, me marca ali no Instagram. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Se você chegou até aqui no final, você já resolveu. Inclusive, não até aqui só, porque tem make off agora. Foi. Aqui um pouquinho. Ei, moto. Atrapalha. Mas por que precisa fazer tanto barulho essa moto? Será que é agradável quem senta na moto? Esse barulho acho que não é, não. Alô, alô? Participação do Odete está cada vez mais rara. Lembra que antes você ficava entrando todo no meio? Bom, agora ela já foi. Vou pôr mais pra cá. O que é? Acabei de tomar banho para fazer bonito aqui. Bonito tá bom, né? Pelo menos tá. Sexta-feira de Aleluia, a Páscoa, para quem é de Páscoa. Aproveitando que está sem barulho o prédio, eu cheguei da academia, rapidinho, e fui tomar banho para estar direito aqui para todos vocês. Mas acaba suando, né, com as águas quentes, secador. Estou sem meu papelzinho de brilho. Tá bom. Porque é bacalhau basta, né, gente? Vamos combinar? Tem coisa que a gente não melhora na vida, então... Sigamos em frente, sejamos felizes com o que Deus nos deu. Vou botar isso daqui aqui. Tá chorando? Chorando. O Aru tá chorando? Ele chegou agora e falou, não, tô me enxugando só. Pegadinho, tem medo de ficar vermelho. Quando chega no ML, o ML já atesta de cara que foi asfixia.
mecânica, né, que chama, com a esganadura lá, a doutora Rosângela vai me bater, ela me explica isso há 12 anos e eu não guardo. Eu não gosto de ter anotado, porque eu acho chato ficar assim, né? A vida é feita assim. Não gosto disso, não vou ficar anotando, eu quero entender. Passar a moto. Essa moto, isso deve ser mobilete, né? Eu tive mobilete quando era criança. Mas não podia mais usar, porque daí não podia mais, tinha que ser adulto. Aí ficou lá. Nem sei o que aconteceu. Era bonita, era preta. Não, preta era do meu irmão, a minha era vinho. Bom, vamos lá. Nessa parte de sangue, eu vou me antecipar já para o julgamento. No julgamento que aconteceu agora em março de 2023, a Lorenza é bom, né? A Lorenza nem estava lá. Vamos lá. Você tem que ficar aqui. Não faz charme pra mim aí, você tem que fazer charme aqui, Odete. O povo quer ver você aqui, não aí. Aí não dá pra mostrar. Odete, vem. Vem, papai. Ela fica se jogando no chão, fazendo assim, ó. Não dá pra ver. Tô de fio. Vem, meu amorzinho. Olha isso. Coisa gostosa. Vem. Te tirei do soninho, né, meu amor? É que o povo queria te ver. Não? Ah, minha vida. Vem cá. Psst. Vem comigo. Vocês vão ver, quando eu desligar, ela vem aqui e vem aqui no colo. Uma coisa. Bom, vamos voltar. Vou fazer de conta que eu desliguei. Não, ela não vem. Bom. Se a Lorenza tinha sangue, se a Lorenza não tinha sangue, o fato é que o Andrade Pinho realmente tirou a vida da esposa, como foi colocado como um feminicídio. Ele morreu... Morreu... Ah, ele morreu, ótimo. Não, ele não morreu, gente, quem morreu foi a Lorenza. Jesus, ele morreu. Ele morreu antes ele do que eu. Ele morreu. Não dá. Porque eu acho muito importante, não vou falar isso. Não, vai lá.